Fala, devs! Muito boa tarde. Como é que vocês estão hoje? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ontem. Hoje a gente vai aprender a declarar um array de objetos dentro do console do Google com JavaScript. Vamos aprender a inserir um elemento dentro desse array de objetos e vamos aprender a excluir também. Beleza? Então, ontem a gente tinha uma questão aqui que a gente estava fazendo um array, a gente tinha um array aqui, que ele nos remetia a cada posição a um determinado uma data de aniversário. A gente tinha uma lista de aniversariantes, certo? Uma lista de objetos, que nesse caso o objeto seria o Carlos e a data de nascimento desse objeto, que é a variável que estaria vinculada a ele, seria a data de nascimento ou o aniversário. Então, nesse caso, era uma lista de aniversariantes. Teve bastante dúvida por que isso começa na posição zero, né? É por conta da indexação do array. Então, tipo, se torna mais rápido para o computador fazer uma compilação por um item que começa na posição zero, beleza? Então, é mais por conta disso. Começa na posição zero, todos os arrays, vetores no geral, começam na posição zero e terminam na última que a gente está, né? Nesse caso, são oito posições no total. Aqui a gente tem três posições preenchidas, a 0, a 1 e a 2. A gente vai adicionar uma a uma para vocês pegarem bem como é que funciona. Vamos declarar um objeto e tem outro detalhe. Ontem a gente só colocou, para quem viu, para quem reparou, era um teste, viu? Eu só coloquei o Zé no início, só coloquei o primeiro nome aqui, justamente por conta da lista que a gente estava fazendo daquela forma. Ela não atribuía um nome com espaçamento como um objeto. Em nenhum lugar isso acontece. A gente vai ver hoje essa solução aí, tá? Vamos lá, então. Vamos começar do zero. Eu estou aqui no console do Google, apertei F12 e aqui a gente vai declarar. Deixa eu abrir uma nova aqui, que é melhor, né? Acho que é essa aqui que é a nova. Isso, beleza. A gente tinha ontem a nossa lista aniversariante, que ela era o seguinte. Ela tinha aqui o Carlos, né, que é o nosso cara, sem espaçamento, que ele fazia aniversário dia 16 de 3 de 1995, certo? Aqui eu coloquei o Zé ontem direto, sem isso, sem o acento e sem espaçamento, beleza? Por quê? Porque esse tipo aqui não suporta esse tipo de coisa. Então a gente faz diretamente sem espaçamento e sem acento, justamente porque a gente está declarando um item dentro desse vetor e ele não vai conseguir ler o espaçamento. Então a gente estava fazendo assim, Zé, que ele fazia aniversário dia 23/11/2020. E o último era o João das Cobras, que a gente declarou ele assim também, que o João era velho pra caralho, né? Daí a gente, em vez de 10/1/1932, a gente colocou dia 11/1/1932, certo? Assim que a gente tinha feito todos, beleza? A gente declarou esse cara e a gente conseguiu ver que a gente conseguia pegar as datas diretamente daqui. Vou mostrar para vocês como que a gente fez ontem também para alterar a data do Zé, não, do João, porque a gente colocou errado, né? Então, a gente vem aqui no João e atribui a nova data para ele, que seria 10/1/1932. Beleza? Então, a nossa lista de aniversariante.joão já estaria atualizado com a data, certo? Hoje a gente vai ver primeiro como consertar esse bagulho aqui de da gente não conseguir colocar espaçamento e, enfim, acento. Vou mostrar para vocês. E como a gente vai adicionar outros caras aqui dentro,
excluir alguns, então vou demonstrar isso aqui também, certo? Então a gente tem aqui, vou mudar o nome, lista aniversariante, objetos. Eu vou declarar ele como um vetor de objetos, certo? Então aqui dentro a gente tem esse sinal aqui que representa um vetor e aqui dentro a gente tem uma lista, ou seja, eu vou poder inserir elementos com os mesmos objetos que tem aqui dentro, certo? Vou tratar inicialmente isso aqui como um array ou um vetor, só que aqui dentro a gente vai ter objetos dentro. O que que vão ser os objetos? No nosso caso, vão ser o nome e, opa, e a data de nascimento. De nascimento. Beleza. Que vão ter aqui dentro. Eu sei que para quem já sabe um pouco mais, a data de nascimento ela não está no tipo correto aqui, ela está do tipo string. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, vamos fazer uma coisa de cada vez. Depois eu vou explicar isso, beleza? Dá um enter aqui. A gente declarou esse cara, certo? Beleza. Agora, como a gente tem uma lista de aniversariante objetos, ela está atualmente vazia, a gente não tem nada aqui dentro. Ó, pode ver na posição 0 que a gente não tem nada, certo? Como que a gente adiciona um aniversariante nessa nossa lista? A gente vai declarar um aniversariante aqui com os mesmos atributos que a gente cadastrou. O nome vai ser Carlos e a data de nascimento vai ser dia, que dia é? A memória curta. 16/3/1995, certo? Então, o que que a gente quer fazer agora? A gente quer adicionar esse aniversariante para dentro. Espera só um pouquinho, pessoal, que tem alguém me chamando aqui. Beleza, pessoal, voltei. Aqui a gente estava na nossa lista de aniversário, né? A gente queria adicionar dentro da lista de aniversariantes objeto o nosso cara chamado o nosso aniversariante, né? A gente declarou aqui como aniversariante, beleza? Não, o push é o comando de inserção para dentro do nosso array, tá? A gente deu push, retornou 2. O que que retornou? Que foi adicionado, mas não foi adicionado na posição correta, certo? Ele foi adicionado lá na posição 2. Mas por que isso? Porque a gente declarou inicialmente o nosso cara como data de nascimento e nome aqui, certo? Então, vamos mostrar outra forma aqui, que na real é a correta. A gente não precisa declarar o nome e a data de nascimento aqui, a gente pode vir simplesmente aqui e adicionar um objeto totalmente vazio, um array vazio. E depois, quando a gente for adicionar o nosso aniversariante, ele já vai criar o nosso cara aqui, beleza? O Carlos, o Zé e o João. Opa, não é esse. É o nosso lista aniversariante objetos. Carlos, data de nascimento. Ele retorna aqui, quando a gente faz a adição, o tamanho, né? Então, no caso, o nosso tamanho desse cara aqui é 1. A gente tem um item aqui, um registro, certo? E agora, vamos adicionar outro aniversário. Ah, vamos adicionar o aniversariante número 2, que ele é, pegar aqui igual, né? O nome vai ser
o Zé Desespero. Agora sim a gente pode colocar como uma string. E ele faz aniversário dia 23/11/2020. Tem um ano aí. Um ano e um dia. Enter. Então, aniversariante o Zé Desespero, beleza? Vamos adicionar à lista de aniversariante objetos o nosso aniversariante. Ó, por que que não deu certo? A gente não faz assim, né? Primeiro que não é uma função, isso aqui é um array, então a gente vai dar um push no aniversariante. Beleza, retornou o tamanho, agora a gente tem duas posições, né? Então, lista aniversariante objetos. Os dois amigos aqui, certo? Faltou ainda o nosso último aniversariante, que é o glorioso João das Cobras. Que ele faz aniversário, não tem como esquecer, 10/1/1932. E a gente vai vir aqui de novo para reforçar. Façam as 3 vezes, por favor, pessoal, para reforçar. Aniversariante. Beleza, agora a gente tem 3 posições na nossa lista de aniversariante objetos. Tá os nossos 3 caras aqui, beleza? Então, a gente já aprendeu a adicionar itens dentro de um array. A gente pode declarar ele vazio, criar uma estrutura para o nosso aniversariante e simplesmente dar o push, certo? Assim a gente consegue manipular diretamente, colocar a informação correta dentro com espaçamento, com acento, que no nosso caso acontece muito, como a gente quiser. Beleza, e agora a pergunta que fica, como que eu acesso esse cara? Como que eu vou conseguir acessar, por exemplo, o, o Carlos? Eu não consigo acessar assim, certo? Eu não tenho muita. Como que eu vou fazer? Eu tenho posição 0 aqui, mas não é assim que faz, certo? Ó, a gente tem a posição 0, mas a gente não consegue ainda fazer esse acesso, certo? Rápido. A gente vai ver isso mais para frente. Eu vou ensinar aqui agora a gente fazer a inserção e a remoção somente. Depois a gente vai entrar nesse detalhe mais a fundo, porque exige um pouquinho mais de um conhecimento que eu ainda não passei. Então a gente vai só inserir e excluir determinadas posições. Vamos lá. A gente tem a nossa lista de aniversariante objeto, ela tem 3 posições. Ela tem 3 registros. Um registro está na posição 1, um registro está na posição 0, um registro está na posição 1 e outro registro na posição 2, certo? Vamos fazer um comando aqui para eliminar só a última posição. Vamos eliminar o João das Cobras dessa lista porque eu briguei com ele e a gente não é mais amigos. E ele saiu da minha lista e eu não quero nem saber mais dele. Então a gente vem aqui em lista aniversariante objetos e a gente escreve o comando pop. Aqui ele nos retorna qual foi o item que a gente removeu. E se a gente ver aqui, lista aniversariantes objetos, a gente vê que só tem 2. Se a gente fizer esse pop de novo, o pop ele remove sempre da última posição. Então a gente está aqui, ó, nesse João das Cobras, ele foi eliminado. Agora nosso array tem 2 itens e o último está na posição 1, Zé Desespero. Se a gente der outro pop, olha quem eliminou, Zé Desespero, certo? E só sobrou o nosso Carlos aqui, beleza? Eu vou ensinar também na próxima aula. A próxima aula vai ser os seguintes tópicos: como a gente altera o nome dos caras ali dentro, como a gente acessa diretamente, mais simples, e como que a gente remove, por exemplo, um cara do meio ali. Por exemplo, como que a gente remove só o Zé Desespero aqui? Eu não quero ter que remover o João para ter que remover o Zé, certo? E mais, como que a gente insere um item
no lugar do Zé Desespero, tá? Tudo isso são conceitos de lista, tá, pessoal? A gente vai aprender isso na próxima aula, beleza? Fiquem acompanhando aí, façam esse exercício, repitam comigo, tá? Façam da forma que vocês quiserem. Dúvidas, mandem ali no grupo, tá? E é isso, pessoal. Um abraço.